Com uma moldeira parcial e uma silicona de adição, moldamos a área de interesse para que possamos transferir a posição do pilar que está conectado ao implante para o modelo. Neste caso, utilizamos um transferente para moldeira fechada. Conectamos uma réplica igual ao pilar que está no paciente e posicionamos no molde, tendo como referência o ângulo existente no componente de moldagem e que foi copiado também no molde. Na sequência, vamos vazar com gesso especial, obtendo o modelo. Removemos o componente de moldagem para ter acesso à réplica do pilar. Posicionamos então o componente de provisório sobre o pilar e vamos marcar pode ser um marcador permanente, a altura que nós deveremos cortar para que nós tenhamos o espaço interoclusal adequado para a confecção do provisório. O corte desse metal, ele vai gerar um calor e nós não queremos correr o risco de nos machucarmos. Então, nós vamos usar um dispositivo onde nós vamos encaixar uma réplica do pilar e assim nós vamos conseguir encaixar o componente de provisório. Nós, inclusive, colocamos o parafuso para que ele fique bem adaptado e bem preso a esse componente. E assim nós vamos conseguir cortar o metal sem precisar segurar o componente de provisório, já que ele vai aquecer. Vejam que sai até faísca. Depois nós vamos passar o disco regularizando, a área cortada. E é comum também ficarem algumas rebarbas na parte interna. Então, nós tiramos o parafuso e nós, com uma broquinha mais estreita, nós vamos tirar essas rebarbas que tenham ficado nessa parte interna. Esse componente, ele já traz vários sulcos horizontais que facilitam a retenção do acrílico. Mas para reforçar ainda mais essa retenção, a gente faz sulcos verticais, também utilizando aí o disco de carborunto. Como existia uma área retentiva no dente da frente, que inclusive é um provisório, nós colocamos um pouco de cera para evitar que a resina que nós vamos usar para fazer o provisório entre nessa área e trave. Depois que fizemos essa colocação da cera, nós vamos isolar o modelo, Passamos aí uma camada de esmalte incolor, desse que usamos para pintar as unhas, e depois um pouco de vaselina. Posicionamos o componente do provisório sem o parafuso e vamos proteger a parte interna do componente com uma bolinha de veda-rosca e depois uma cera para selar melhor essa área. Confeccionamos então uma bolinha de acrílico que, quando estiver numa fase plástica, nós vamos posicionar sobre o componente e já procurar com os dedos dar mais ou menos a adequação de uma forma ali, de um contorno externo. Eliminamos o modelo antagonista e damos a oclusão, que nesse caso foi feito manualmente, já que não fizemos montagem articulador. O contato com o antagonista vai criar marcações que irão orientar a escultura do dente provisório. Uma dica importante é entrar com o instrumento nessa proximal para já afastar a resina do gesso, criando uma meia cervical. Quando a resina começa a liberar calor, deslocamos o provisório e, após a polimerização, avaliamos. Observamos que na mesial faltou um pouco de resina e por isso fizemos um complemento, utilizando a técnica do pincel. Para não ter risco de desadaptar, nós voltamos o provisório ao modelo para tirar os excessos que porventura tenham ficado com o acréscimo dessa resina. Com o grafite, nós vamos marcar áreas que apresentem grande excesso de acrílico e fazer algumas referências para esculpir. Por exemplo, aí está sendo traçado um sulco principal, tendo como orientação o sulco principal dos dentes anteriores ao provisório. Em uma próxima aula, eu irei mostrar em detalhes como fazer essa escultura, a técnica da escultura de um dente através da técnica da bolinha de acrílico.
Aí nós estamos marcando os sulcos e aí nós vamos começar a esculpir a parte externa, dar o contorno do dente. E só depois que a gente tiver mais ou menos a estrutura externa, a forma externa do dente, é que nós vamos nos preocupar em esculpir os detalhes da superfície oclusal. Durante esse período de escultura, em vários momentos nós vamos voltar o provisório ao modelo para servir de referência e a gente avaliar e definir onde mais nós temos que fazer esses ajustes. Na sequência, vamos fazer a área de passagem do parafuso. A visualização da base metálica do componente do provisório nos orienta onde desgastar. Vai chegar um momento que vamos atingir a bolinha de cera e a bolinha de vedar rosca que havíamos colocado. Não esquece de dar um like se estiver gostando, que isso é super importante para o canal. Na sequência, então, fazemos o polimento do provisório e para maior lisura nós podemos aplicar um selante na superfície, desses que nós utilizamos em cicatrícula e fissura. Esse selante você pode deixar para aplicar depois que fizer os ajustes do provisório em boca, porque com certeza será necessário algum ajuste. Como todo provisório foi feito no modelo, o tempo clínico com o paciente reduz, pois trabalhar esse provisório numa região bem posterior, principalmente em pacientes com limitação de abertura, que é o caso dessa paciente, é bem mais complicado e estressante. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!